E aí, gente? Nossa. Estamos começando mais um Animados Podcast. E eu sou o Thiago. E eu sou a Bia. E hoje nós vamos falar sobre Hilda, um desenho da Netflix com uma história muito legal. Exatamente. Mas antes, não tem novidades? Não, eu não consegui pesquisar as novidades. Muito embora tenha saído recentemente um trailer do novo filme do Super Mario, ou é só Mario? Enfim, um filme do Mario. E, pelo que eu vi, ele tá com cara de que vai ser bem legal esse filme, o que é curioso. Eu acho que eu nunca penso filme do Mario e legal junto no mesmo pensamento. Realmente, é. Mas eu vi um pedaço do trailer, ou, aliás, eu vi o trailer sem áudio e pareceu bem legal, na real. Eu fiquei espantada. Uma novidade, digamos assim, que saiu algumas semanas atrás, uma animação do Cyberpunk na Netflix também. Estilo anime, assim. E eu vi que foi bem criticado e tal. Parece que tá bem criticado. Recebeu críticas positivas, quer dizer. Certo? Então entra por mais uma das animações baseadas em games que a Netflix acerta. Eu não vi ainda, não sei se a gente vai chegar a ver, trazer análise. É uma animação mais 18 e a Bia não curte muito e... Não sei, mas talvez eu dê uma olhadinha assim, rapidinho pra ver qual é que é. Pelo menos pra trazer alguma notícia, alguma impressão assim mais... Isso. Mais rasa sobre o assunto. Então, né, como eu disse, mais uma animação que a Netflix acerta, baseada em games, e é muito importante, né, que tá quase que... Não vou dizer revolucionando, mas algo muito positivo pro mundo dos games, né, pra esse universo, expandir o universo pra outras mídias. Verdade, eu acho que tá sendo a época das animações de games boas. Isso. Embora tenha saído, mas eu acho que era live action, não sei se é um filme do Resident Evil... Se eu não me engano, da Netflix também, e que disseram que tá uma porcaria. Mas é filme, não é animação, até onde eu saiba, tá? Não é um game que eu nunca acompanhei, então acabei não vendo muito, mas enfim, só pra... A equipe de animação da Netflix tá Sim, mandando bem. Tá mandando bem nos games. Mas enfim, vamos... Eu achei que tinha travado. Não, vamos pro assunto de hoje, que é Hilda, uma série da Netflix, uma animação em 2D, certo? Que conta com 2 temporadas, finalizando com um filme de 25 minutos, né? Não é 1 minuto que a gente tinha falado antes. Mas, enfim, uma animação bem divertida, a gente gostou bastante. É mais uma animação que a Bia me apresenta e eu acabo gostando, então... Bia? A série começou a ser lançada em 2018 e terminou em 2021 com o filme, né? Esse de 1h25. É um filme relativamente curto até, mas que acontece bastante coisa. E as duas temporadas do desenho têm 13 episódios, cada uma, totalizando 26, né? E é, assim, um desenho rápido de assistir até. Principalmente se tu se engaja, né? A história é bem legal. E ele foi baseado em uma série de livros, né? De romance gráfico infantil britânica. De um cara chamado Luke Pearson. Ou Pearson, não sei como é que se pronuncia. E essas histórias, né? Esses livros e essa série contam essas histórias de aventuras de uma menininha chamada Hilda, que vive num mundo cheio de animais, assim, seres mitológicos e mágicos até. E ela mora na floresta inicialmente e ela se vê obrigada a se mudar para a cidade, teoricamente longe desses seres legais e de toda a natureza que ela estava acostumada, e ela tem que se acostumar com essa nova vida. E então ela vai conhecendo novos amigos, tanto humanos quanto não humanos, e aprendendo bastante sobre a vida e sobre o mundo em que ela vive. Isso. E tu gostou do desenho pelo jeito, Eu gostei, né, Thiago? mais uma animação que conta ali... Não conta não, mas mostra ali sobre a mitologia dos Trolls.
Isso. Principalmente. Tem outros seres mágicos, como a Bia comentou, mas o maior foco é os Trolls, né? O que tem a trama que liga Isso. mas apesar deles não aparecer com tanta frequência, assim... Mas depois ali pro final aparecendo bem sim. mais. Da segunda temporada ali pro filme também, né? Que o filme finaliza basicamente uma história de Trolls, digamos Sim. assim. Certo? Eles são o fio da meada que vai ligando, né? Isso. A história. Então, tanto que eles moram numa cidade que o nome é Trollburgo, né? Então, tem toda a história ali tá envolta com a mitologia, com os seres dos Trolls. E tem bastante características dessa mitologia, bastante pontos. E muitas coisas também que eu consegui meio que fazer um paralelo com Caçadores de Trolls, né? Então, algumas coisas semelhantes, né? Faz sentido, né? Que tá usando Trolls também. Mas, enfim. A mesma mitologia, digamos assim, mostrada de uma forma diferente. Né? Sim, exatamente. Bem diferente, né? Sim. A primeira coisa que me chama a atenção no desenho é a paleta de cores. Que, pelo que eu vi, é a mesma que foi utilizada pelo autor, ou por quem quer que tenha feito a capa dos livros, pelo que eu tava pesquisando. Obrigada. E... é uma paleta bem curiosa, assim, que utiliza principalmente cores quentes, né? Vermelho, rosa, laranja, amarelo. E os azuis, eles são meio acinzentados, eles não são azul muito vivo. Na verdade, todas as cores parece que tá meio que num fim de tarde, assim. Então, essa paleta de cores, né, ela ajuda a fazer o clima, assim, aconchegante e até meio mágico, misterioso da história, né? E é uma paleta bem diferente da que é normalmente vista na maioria dos desenhos, assim. Isso. Eu tava vendo como o gato tá se camuflando na tua roupa aqui. Não, só dá pra ver os olhos dele, basicamente. Os olhos e a coleira. Ai. Sim. Como a Bia tá dizendo, a paleta de cores é bem característica, assim. Ela não, por exemplo, ela basicamente não tem, sei lá, amarelo, um exemplo. Amarelo até tem. Não bem tem pouco. muito azul nem verde. Não, azul tem também. O cabelo dela é azul. Sim, é verdade. Mano, tipo, amarelo, laranja. Tipo, ela fica mais no ali vermelho, azul, etc. E daí é interessante também quando muda... tipo, num lugar escuro, tipo, do dia pra noite, coisa assim. Ou estão no ambiente escuro e saem para um ambiente claro, iluminado. Daí faz aquela transição de cores de uma forma bem, bem bonita, assim. Que... também utilizando a mesma paleta, só que, por exemplo, daí carrega mais no vermelho. Ou carrega mais naquele azul meio acinzentado, sabe? Sim. Bem interessante isso. É tipo umas cores meio, sei lá, pastéis, assim, né? Mais ou menos puxado aí. Não é nada muito gritante, assim, sabe? Não tem cores muito vibrantes. A trilha sonora, ela não tem, assim... músicas muito marcantes, mas ela também vem naquele mesma vibe, assim, de algo calmo, assim, tranquilo, ou meio misterioso, assim, que também ajudam, né, combinam com todo aquele ambiente. Sim, a musiquinha de introdução das temporadas é bem legalzinha também, divertidinha, né? Ela é meio a capela, assim. Isso, Engraçado. não é capela, exatamente, sei lá. Porque eles fazem, tipo, muitos barulhos, efeitos com a boca, né? A musiquinha. Mas não sei se dá pra chamar a capela, não sei. Mas, enfim. Mas também é bem calminha, não é nada muito assim, tipo... nada muito aventureiro. Nada muito marcante demais, assim, que tu vai ficar... Pelo menos eu não fiquei com a música em nenhum momento na cabeça, coisa assim, sabe? Porque, né? Não é, sei lá, uma música de anime que é toda ali pegada, assim, sabe? Animadona, sabe? É uma musiquinha, tipo, sabe? Meio que de fundo, assim. Não sei explicar exatamente. Mas é muito boa. Mas não é uma característica, assim, muito marcante da série, digamos assim. A música não ressalta, né? Isso, ela não, é só realmente um plano de fundo. Exatamente. Quanto à dublagem... a dublagem padrão do desenho eu acho bem boa, assim. No início, a vozinha da Hilda incomoda um pouco, porque ela é bem fininha. Eu não sei se pra ti também foi assim. É que tu tinha me falado exatamente isso, né? Tu tinha me falado exatamente isso e
Então acho que eu acabei meio que só ignorando, tá ligado? Tipo, Que porque eu já tava avisado, digamos assim. Mas acho que com o decorrer da série até não ficou tão fino, assim, eu acho, a voz. Eu acho que na segunda temporada a dubladora afina um pouco menos a voz. Acho que até pra Isso. mostrar que ela cresceu um pouquinho e tal. Ah, talvez. É bem, muito boa a dublagem em português da animação, só que depois pro filme muda basicamente todas as vozes, quase né? todas. O que Acho que o único incomoda que não bastante. muda é a Hilda. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso. A Hilda não tenho certeza. Mas basicamente todos os personagens mudam a dublagem. E eu acho que. Ah, como é que é o nome da guriazinha? A Frida? A Frida. A Frida também, se eu não me engano, não muda. Mas posso estar enganado também agora. Também não. Mas isso é meio chato porque as vozes da série, né, das temporadas, são excelentes, sim, sabe? Combina com os personagens, a gente acaba se acostumando. E algumas são bem marcantes, como, por exemplo, a do Alfor, que a gente vai explicar quem é depois. Do Alfor, exatamente. Ela é bem marcante, até tem um episódio solto lá no meio em que muda, não sei se o dublador teve algum problema. E é muito estranho naquele episódio escutar o Alfor. Aí depois volta ao normal, daí no filme daí é um outro dublador também. É interessante que isso é uma característica de... no Caçadores de Trolls também aconteceu isso, né? De dublagem do filme mudar um pouco, né? Mas acho que o único que mudou mesmo foi do filme. Teve um personagem que mudou do Caçador de Trolls, né? Sim. Não, provavelmente... mudou, mas eu não consegui descobrir quem foi o novo dublador, que eu não achei. Ó, temos alguém dizendo oi. Oi! Oi, Felipe! Sim, cara, dublagem é muito chato. Dublagem, quando muda a dublagem, é muito chato, realmente. E o ruim é que mudou todos os personagens. Não sei se foi alguma coisa da pandemia também, que acabou, foi lançado em 2021, né? Então ali em 2020 a gente tava auge da pandemia ali. Então... talvez seja alguma coisa que tenha impactado nisso, mas é interessante, né? 2 filmes que concluem a série, as suas respectivas séries, mudar a dublagem ali, cara, é horrível, incomoda. É complicado, Ainda mais porque na Hilda, como eu tava dizendo, é muito característico porque tem também seres mágicos, né? Tipo, o Alpha é um ser mágico ali, digamos assim, um ser fantasioso, e tu acaba... como é que eu vou dizer? A voz acaba se tornando parte da magia dele, parte sabe? Exatamente do personagem ali, como que não é só um humano, ele é um bicho, um ser diferente, exatamente. E não é só a voz, é o jeitinho de falar do bicho, né? Do bicho, do personagem. Bicho, coitado, detonou agora. Do personagem, até o sotaque, talvez, um pouco. Então, realmente é um pouco chato na hora que troca. Uma coisa que eu percebi, que eu acho que foi um pouco descuido, é na questão da tradução. Porque eu percebi em vários episódios alguma frase que tu percebe que, por exemplo, faltou uma palavra ali na frase na hora de traduzir. Ou eles esqueceram de um não, tá ligado? E aí muda o sentido da frase, daí tu fica tipo, o quê? Ou... o exemplo que eu mais me lembro bem é quando eles falam, não sei o que do... porque vai ter um outro Nice na tua casa. Não, o Nice da tua casa não vai gostar. Daí ela deveria dizer, nós não temos um. E ela diz, nós temos um. Verdade. Ou o não ficou muito engolido, ou eles esqueceram. Eu lembro quando teve isso dele, nós temos um, eu fiquei tipo, como assim? Tipo, e dá uma estranhada. E isso é um erro de tradução ali mesmo, Sim, né? é um erro do roteiro, assim, né? De traduzir o roteiro corretamente. Tem mais alguns e eles acabam incomodando um pouquinho. Depois tu, tipo, meio, né, deixa passar, mas na hora incomoda, sabe? E outra coisa é, de vez em quando, eles mudarem o nome das coisas por não traduzirem ou traduzirem. Isso é uma coisa que eu já vi que é bem comum em desenhos, eu não sei direito por quê, sabe? Numa parte da série traduzem um nome, na outra parte não traduzem. E aí também estranha, porque tu tá acostumado com um nome e daqui a pouco eles estão chamando por outro. Que é o nome do bichinho deles, né? Principalmente o mais marcante é o nome do bichinho, o Twig. A costa raposa, né? Que depois começa a chamar de Túlio. Sim. Mas tem até o nome da cidade, às vezes chamam de Trollberg, às vezes chamam de Trollburgo.
Que Thrallberg seria Até em que não inglês, muda né? tanto, né? Não muda tanto, não é tão visível. Ai, susto! Que foi isso? Não sei. Resolveu fugir. Enfim. Sim. Mas fora isso, assim, são detalhes, né? Que incomodam na hora, mas, tipo, não chegam a estragar a experiência. Uhum. Eu tô pensando até onde que é spoiler pra gente falar sobre os seres fantasiosos e onde que não é. Espera mais um pouquinho. Tá. O estilo da animação também, eu acho o traço bem legal. É um 2D, assim, bem 2D. E é um traço bonito, assim, sabe? Uns traços mais grossos, assim, um pouco. É que tem umas animações que, tipo, o tracinho é bem fino, né? Ah, tá. O traço diz traço? literalmente o traço. Literalmente Tá, o traço. tá, entendi. Então, são traços grossos, mais carregados. E eu não sei, fica uma sensação de... Eu não... Eu não faço ideia do que a Bia tá falando, tá, gente? Então. Eu não sei de onde é que ela tirou isso, mas tudo bem. Eu não sei. Parece mais palpável o desenho, sabe? Como se tu tivesse pegando um livro de colorir, sei lá. Eu não sei explicar. Eu só sei que eu gostei bastante do traço e ele é bem bonito, muito bem feito, bem caprichado, assim, sabe? Os detalhezinhos, assim, o cenário é muito bonito, muito bonitinho. Então tá, né? Falou e não falou nada. Mas tudo bem. Oh, não! Não sei, eu não entendi, eu só não entendi, mas. É um traço bonito. Não, que é bonito é bonito, mas sei lá o que tu tava querendo dizer. É que ele me remeteu à ideia de alguma coisa, mas eu não consigo me lembrar o que exatamente. Que tem esses traços mais grossos, assim, sabe? Não sei, me lembra, sei lá, Gibi da Turma da Mônica. Pode ser traço de gibi, acho que faz sentido. Acho que faz sentido, acho que é isso mesmo. Tava ficando algo bem cartunesco, digamos assim, né? Isso. Por isso que me dá essa sensação de palpável, né? Porque Eu não sei seria por quê. algo que tu... Tu tava falando, eu não sei porque eu lembrei, tipo, do Cebolinha, tipo... Enfim, tanto faz. Então tá, né? Então tá, né? Mas é... Eu acho que a gente já pode ir pros spoilers. A gente vai pro spoiler, porque, assim, tem algumas coisas que não são exatamente algo da história principal ou da trama principal que se finaliza ali no filme, certo? Mas, por exemplo, se a gente contar algumas características de alguns personagens, já vai ser meio que... da fantasia, já vai ser meio que spoilers lá do segundo episódio da temporada, do primeiro, entendeu? E daí pode acabar estragando a experiência de quem for assistir pela primeira vez. Mas é interessante falar que o jeito que é contado ali as fantasias, sabe? Os seres mágicos, fantasiosos, são... é uma forma diferente que acho que eu nunca tinha visto. Ou não é uma forma tão comum, digamos assim. Principalmente... Em que sentido? Hã? Em que sentido, mais ou menos, tu quer dizer? Não, por exemplo, tem alguns seres, por exemplo, que eu nem conhecia, na verdade, tipo os Nice, né? E, por exemplo, os elfos ali, eu não vou exatamente contar agora como que é, né? Pra gente contar isso melhor nos spoilers. Mas não sei se é por eu estar acostumado com o mundo de, digamos, Senhor dos Anéis, mais de RPG, na verdade, né? Não é tão exatamente Senhor dos Anéis. Mas que eu tô acostumado com aqueles elfos, digamos assim, na minha mente. Ah, sim. Daí, o elfo como é apresentado, os elfos como são apresentados nessa animação é bem diferente disso que eu tô acostumado. Não, que eu até estranhei no começo, assim, achei meio chato, justamente por eu estar acostumado com esses elfos mais a la Tolkien. Entende? Mas não, com certeza não é algo que estraga nem nada, só algo que eu treinei no começo e que constrói de um jeito bem legal, principalmente o personagem, o elfo principal, que é o Alfo, né? Ele é muito bem construído e muito cativante, a gente consegue gostar bastante do personagem. Sim. Ele só... Eu acho que se colocasse um outro nome aleatório,
tu não teria esse estranhamento, né? Porque esses personagens na história, eles fazem muito sentido e eles são muito legais. E outra coisa também que é interessante dizer, sem spoilers, é que, como o Thiago falou, né? Algumas coisas a gente daria spoiler dos primeiros episódios. Porque cada episódio tem uma história própria, mas ao mesmo tempo tem várias coisas acontecendo meio assim junto. Nos primeiros episódios nem tanto, mas conforme vai avançando, tem um episódio, por exemplo, que tem meio que uns 3 ou 4 arcos correndo juntos, e só que meio que só um ou 2 deles são concluídos ali naquele episódio. Então, eles sozinhos, eles têm um conteúdo, mas juntos eles têm um conteúdo bem maior, sabe? Uma outra coisa legal que eu achei legal, né? Mas meio que isso me surpreendeu, digamos assim, positivamente. Logo que eu comecei a assistir a série, foi a questão ali, por estarem no mundo mágico e tá tudo bem, digamos assim, sabe? É quase tipo, nesse sentido, quase meio que nenhum One Punch Man, assim, que tem um monte de monstros e super-heróis com poderes e não tem exatamente explicação, mas tá ok, tá ligado? Eles fazem parte do mundo e eles não são escondidos, né? Não é aquela coisa, como assim? De onde é que veio esse super-herói, entendeu? Eles... Onde é que veio esse troll? Não, ali o fazem mundo deles parte do dia a aquilo, dia. isso. Então, desde o começo, ele começa a mostrar vários seres mágicos, cada vez mais tipo de seres mágicos ali, e fantásticos e não sei o quê. E é isso aí, entendeu? Esse é o ambiente da série e meio que ninguém se espanta. Nossa, como assim esse ser mágico, tá ligado? O que acontece bastante é que tem seres que não são muito conhecidos pelas pessoas da cidade, por exemplo. Ou são mais conhecidos como lendas. A maioria nunca viu ou não sabem exatamente o que eles fazem. Mas eles fazem parte do dia a dia, de qualquer forma. Isso. Mas, por exemplo, a Hilda nunca se espanta com o personagem, tá ligado? Não. Tipo, ela tá, tipo... Não é facilmente impressionável. Nem um pouco. E então, agora nós vamos começar a falar com spoilers, né? Então, se você não assistiu, quiser assistir o desenho antes, né? Fique à vontade, mas se não, fique avisado. Exatamente. Pode começar. Eu me lembro que quando eu comecei a assistir Hilda, eu fiquei um pouco relutante. No início, eu não sei bem porquê. Mas cada vez que eu vou assistir um desenho diferente que eu não conheço na Netflix, às vezes eu fico meio assim com o pé atrás. Será que vai ser legal? Talvez por não ser muito conhecido, muito falado, assim. Mas normalmente eu me surpreendo de uma forma boa. Então, Hilda, eu não sabia direito o que esperar, mas parecia um desenho bonitinho, eu fui assistir e vi que era realmente bem legal. E logo no início eu já me surpreendi um pouco, meio que por isso que o Thiago falou, que já começa ali mostrando vários seres mágicos ali, a Hilda parece que já tá super acostumada, e eu fiquei, que interessante, porque eu achei que ela... tipo assim, ia ir descobrindo esses seres aos poucos, sabe? De certa forma foi, mas... ela foi descobrindo mais sobre esses seres, ou novos seres que ela ainda não conhecia, mas ela já estava acostumada com aquilo ali. E isso foi bem interessante, que eu não estava esperando. Mas não é nada assim ruim, nem nada, é só interessante mesmo de falar. O primeiro episódio, ele até é quase um pouco traumático, né? Porque a Hilda e a mãe dela moram numa casa no meio, assim, do nada. E a casa acaba sendo destruída, né? Pisada mas isso não é no primeiro episódio. Não? Não, é logo nos primeiros, mas não é no primeiro. É no segundo? O segundo ou o terceiro. Que... Não, é que primeiro tem a trama do... Não bate na mesa, Bia. Não tem a trama ali dos elfos, que são seres pequenininhos, invisíveis... até certo ponto e cheio dos contratos. Sim, eles são
Nossa, eles tipo, super tem que assinar, burocrático. tem que assinar um contrato lá pra conseguir enxergar eles e tal. isso é E são verdade. seres bem realmente mágicos, tanto que eles ficam ali, né? Primeiro que são invisíveis se tu não assina um contrato, e segundo que, tipo, tu pode pisar na casa deles, até neles, e eles não morrem, tá ligado? É. Por causa que... Sim, tá ligado? Mas- Mas de primeiro tem essa trama ali, daí depois, logo em seguida, tem a trama daquele bichão grandão lá, montanha, sei lá. Os gigantes da floresta. Daí ele destrói a casa. É verdade. Não é no primeiro episódio. Sim. Nesse início é meio que uma reflexão ali sobre que a mãe da Hilda e a Hilda, elas estão num local em que está sendo habitado pelos elfos e elas estão incomodando os elfos sem querer. Porque elas são muito grandes, não enxergam eles, né? Assustam, destroem algumas coisas. E depois elas percebem, né, que tem esses gigantes que viviam ali antigamente, e agora só tinham sobrado 2, que também são muito maiores do que eles, né, e até um acaba destruindo a casa delas porque não percebeu que estava pisando na casa. Tipo, ele é muito grande, tá ligado? E aí elas meio que É como percebem, se tivesse assim... pisado, sei lá, numa formiga, não viu, entendeu? Elas meio que percebem, assim, que elas estão... da mesma forma que os gigantes estavam atrapalhando as pessoas, né? Porque eles eram grandes demais e aí eles resolveram se mudar. Elas são muito grandes ali para conviver ali no meio da cidade dos elfos. E aí elas decidem se mudar para a cidade. Não só por causa As disso, pessoas. mas... É um dos motivos. É, né? por causa ali que tava já dando alguns problemas, muitos seres mágicos, ameaças ali, trolls e tal, e a mãe da Hilda não tava curtindo muito. A Hilda gostava muito de viver ali na floresta, em volta desses seres, mas, tipo, já a mãe da Hilda não curtia muito, sabe? E também tava preocupada porque a filha não tinha amigos humanos, né? Sim, daí Com tinha... quem conversar, interagir. Né? Daí, logo no começo também da série, da temporada ali, aparece o Homem de Madeira ali, que só chega entrando na casa deles e azar. É um dos personagens mais engraçados. Tem o Twig também, né? Ou Túlio, sei lá, que é o Corsa Raposa, é um bicho que não existe. De verdade, né? Mas que é tipo o cachorrinho deles, assim, né? E daí tem apresentado os elfos, os trolls também, e os homens lá gigante, montanha da floresta, sei lá o quê. Eles, na real, eles são, segundo a Elda, eles são maiores do que os gigantes da floresta. Porque depois a gente tem um episódio mais à frente que tem um gigante da floresta normal, digamos assim. Lembra aquele onde ela tá jogando cartas lá com... Aliás, o Homem de Madeira joga cartas lá com o gigante, lembra? Tá. O gigante prende ela numa árvore, que ele é um gigante da floresta normal. Tá, verdade. É como se ele mora, tipo, numa floresta de sequoias, algo assim, sabe? Com umas árvores muito grandes. Sim, e aí aqueles 2 gigantes, eles eram de uma raça ainda maior que vivia ali antes. Assim, tipo, do tamanho de montanha, sabe? Tipo assim, há milênios atrás. E que eles foram pra Lua, aparentemente. Eles pularam muito alto e foram pro espaço. Ui! Exatamente. De novo, o personagem indo pro espaço. Literalmente. Literalmente. Mas, enfim. E... Aí o Alfred acaba se juntando a elas, né, no caso. A elas. É que sim. E o Alpha, ele é um elfo alto, por isso que eles chamam ele de Alpha. O nome dele é Alpha, tá ligado? E ele, como os outros da sua espécie, ele gosta muito de documentos, e aí ele decide que ele vai documentar tudo em Trollburgo. Daí, então, tem essa introdução que eles vão parar lá em Trollburgo e a maior parte da trama acontece ali na cidade, sabe? Então, nas vizinhanças. Isso, nas vizinhanças. E quase a cada episódio vai apresentando novos seres mágicos. Inclusive, acho que eu gostei mais da primeira temporada, pra pensar agora, justamente por causa dessa dinâmica diferente. Cada vez tem mais seres mágicos e tem alguns problemas ali a se resolver, que a Hilda vai resolvendo, sabe? Depois começa a focar muito na cidade mesmo, no embate entre o Trolls ali, como é que é o nome do cara lá? O Alberg, o chefe lá da segurança, que na real só quer se aparecer. Que é muito chato. O cara quase morre por incompetência. Sim. É salvo pela segunda, não sei qual é o...
A segunda no comando lá, a Gerda. Enfim, daí eu acho que começou... Não que tenha ficado chato, sabe? Mas ficou menos legal, digamos assim. Tanto que depois, né, que a gente for falar mais do filme também... meio que só foca nessa trama, na verdade, e eu acho que faltou aparecer até alguns personagens novamente, sabe? Como o Homem de Madeira, aquele corvo lá, gigante, Sim. o que ficava gigante, sabe? Que eu acho que poderiam muito ter aparecido, porque é meio que comum, né? No final de uma série ali, aparecer os personagens principais que apareceram no decorrer, mais marcantes que apareceram no decorrer da série, né? Então, o Homem de Madeira, ele apareceu vários episódios. O Corvo apareceu pelo menos 2, tá ligado? Mas... Acho que até mais. Então... Claro que o Alpha ali continua, né? Mas ele tá todos os episódios. O Túlio, o Nice lá deles, o Tonto. Mas acho que poderia ter aparecido o Homem de Madeira também, e o Corvo, como eu tinha comentado. Podiam ter aparecido meio que... Nem que fosse meio assim no fundo, né? Porque realmente fazem parte da... Digamos assim, da fauna do local. Mas, realmente, isso é uma coisa que eu tô notando agora que tu tá falando, que eu não tinha reparado. Acho que porque acontece tanta coisa e a tensão cresce tanto ali, né? No embate entre os trolls e as pessoas... que eu acabei não prestando tanta atenção nessa falta acho que foi dos personagens. um dos únicos erros, digamos assim, do filme, porque justamente por causa disso não apareceu nem os elfos ali da cidade ali... É verdade. Da cidade que é na cidade de Strasbourg, sabe? Então teve várias coisas que poderiam ter aparecido que não apareceram. Mas, enfim, teve várias histórias desses outros personagens também, do decorrer da série, sabe? Eles tiveram seus arcos antes disso. Sim, com certeza. Mas, claro, podiam ter tido alguma participação especial no filme, realmente. O filme ficou muito focado, né, numa coisa só ali. Isso. E talvez até por ter sido... curto, né? Porque foi um filme curto. Talvez foi um filme ele podia... curto e não teve exatamente, sei lá, uma batalha ali entre eles, sabe? Meio que, tipo, tava acontecendo a coisa ali, mas não era uma coisa assim que tava... Não foi uma batalha aberta. não foi assim. muito reboliço ali. Reboliço. Não sei. Que realmente, tipo, tivesse muita movimentação, tipo, literalmente movimentação do pessoal da cidade, da floresta, não. Tipo, tava ali a Hilda... Foi uma guerra fria. Foi quase isso. Daí no final ali que os trolls foram lá atacar, mas enfim. Mas vamos falar das temporadas primeiro, depois a gente fala do filme. Focado mais no filme. Como o Thiago disse, na primeira temporada eles apresentam vários seres diferentes e tem vários episódios que eu gosto muito. Apesar de que um dos meus preferidos é na segunda temporada, que é o episódio do Twig. Sim. Mas aí mostra, por exemplo, a serpente da ilha, né? Isso eu acho que ainda é na primeira, né? Eu acho que sim, não lembro. Que é uma jardineira, é uma serpente... Como é? Serpente lendária. Ela parece tipo um dragão longo, assim. Aquele dragão chinês. É, tipo um dragão chinês. E ela gosta muito de plantas. E é engraçada, mas é um pouco irritadiça. E solta fogo azul. Solta fogo azul. E... também tá o Homem de Madeira, né? Os elfos, o Grande Corvo. Grande Corvo. Tem também apresentado ali que tem uma cidade elfo, começou pequenininho, né? Então eles têm uma cidade perto de uma parte ali do muro. Os elfos. Tu falou muito rápido, o elfo. Do muro ali de Trollburgo. O clã perdido, né? Isso. É engraçado tem essa cidade ali. Não é um personagem em si, mas é aquele pessoalzinho que aparece várias vezes durante as temporadas também. Que eles fazem parte de algumas tramas ali, né? Tanto ali Eles acabam sendo uma presença bem constante. E o engraçado é que os elfos que moram na cidade são mais... selvagens do que os que moravam na floresta. Tem toda uma história sobre eles terem ficado traumatizados com documentos e aí eles decidiram que nunca mais iam assinar nenhum documento, que é bem o contrário dos outros, né? Dos elfos que a gente encontra primeiro, que a gente conhece primeiro. E isso também deixa bem mais rica, bem mais engraçada e interessante a história, né?
E eles gostam muito de lutar, de guerrear. Sim. E a cada momento tem novos seres mágicos. Tem os Nisses, que são como se fosse... Cara, não sei nem explicar. Mas é uns carinha que ficam... Que cada casa tem um que eles se escondem nos espaços ocultos, digamos assim, da casa. Sabe? Tipo, atrás do sofá, sei lá. Entende? Atrás do armário. Esses espaços dão entrada pra uma espécie de dimensão do nada, dimensão do vazio. Que daí ficam guardando as coisas meio que perdidas, tá ligado? Deve ser onde tá minhas meias. Perdidas e esquecidas. E aí E eles são territorialistas, né? Então só mora um por casa. Também tá toda uma questão com eles por causa de um lobo gigante lá que... Ah, sim. Que tava no espaço nada e ficava passando de casa em casa e fazendo bagunça. Bagunça e decupado. Enfim, a gente não vai falar sobre cada trama, porque senão a gente teria que falar todos os episódios aqui e ficaria muito comprido. Tem o Rato-Rei. Tem o Rato-Rei, que é um monte de rato junto, que eles contam segredos, sabem de segredos de todo mundo, negociam segredos, muito engraçado. As marras. Tem... Quê? Marra? Às vezes dizem marra, às vezes dizem mara. Marra. Que tipo... são basicamente o estereótipo de adolescente. Tem também, como a Bia disse, aquela serpente. Tem vários fantasmas também. Tem os fantasmas lá aquáticos, digamos assim, que são tipo de piratas. Tem os fantasmas da normal ali. Fantasmas aquáticos. Os fantasmas que estão na água, então são fantasmas aquáticos. São fantasmas piratas. Fantasmas piratas. Os piratas são seres aquáticos. Claro! Óbvio. São seres anfíbios. Muito bom. E tem também aqueles bichinhos lá que são uma cebola, sei lá. Sim. Vitra. Uma cebola. Sim. Mas são basicamente uma cebola. Sim, são cebolas. Não entendi a moral deles. Acho que são os seres mais sem graça de toda a temporada, toda a série. É verdade. Tem os... Como é que é o nome? Os Eiffels? Não, os Waffles. Que são uns bichos fofinhos que voam. Tipo, são umas bolas de pelo que voam, basicamente. E... Bate! Desculpa. Eu tô pensando. Que outro ser diferente que tem? E daí tem as bruxas. Não é um ser daí, né, Bia? Não, elas são seres, elas são, né? A bibliotecária é uma bruxa e tem uma passagem secreta, que dá uma passagem secreta, que dá uma passagem secreta, e assim por diante, que dá lá pra... Eu ia dizer Federação das Bruxas, sei lá qual é o nome, Associação das Bruxas, não sei. Enfim, mas tem bruxas. Que meio que dá pra uma outra biblioteca onde as bruxas ficam. É chamado de bruxa, mas... Novamente, indo pro D&D, pra RPG, eles seriam basicamente magas, né? Tipo, porque elas aprendem por magias e tal. Por estudo, né? Isso. Então, pra quem tá familiarizado... E cada ser mágico acontece uma trama diferente, que a Hilda vai meio que pra tentar resolver e ajudar. Às vezes a Hilda faz só mais confusão. E... Uma característica da Hilda é que ela tá sempre pronta pra ajudar, mas ela... confia muito facilmente nos outros. Exatamente. Então, às vezes, isso coloca ela em apuros porque ela acaba confiando na pessoa errada. E também ela é bem ingênua, né? Mais ou menos meio que faz parte de ser ingênuo. Tá. Não, mas é que, tipo, aquela hora que ela fez magia lá pra ajudar a mãe, o amigo dela, o David... Por exemplo, ela é um pouco impulsiva também, sim. faz as coisas sem pensar nas consequências. Mas ela é muito, tipo, boazinha, sabe? Digamos assim. E, como a Bia disse, que tá pronta pra ajudar, só que acaba trazendo consequências e acaba meio que tendo uma treta com a mãe dela. Porque ela tava toda hora, tipo, saindo de casa, não fugindo, mas saindo de casa e indo se aventurar com seres mágicos e não falava nada pra mãe, sabe? E daí no final da segunda temporada é bastante tratado isso, sabe? Que é legal, meio que fica meio que uma lição de moral ali também, mas acabou ficando meio sério demais e chato no final da série, sabe? Pra mim, pelo menos. Eu acho que ficou um pouco tenso. Ficou tenso ali, tirou aquela toda magia, diversão, aventura e tal. Mas é interessante que acaba pondo um toque mais de seriedade na série também. E eu acho que a segunda temporada foi muito, principalmente o final dela, muito preparação para o filme, né? Ela é bem ligada... Assim como Magos é quase uma preparação para o filme de Ascensão dos Titãs, o final da segunda temporada, ela
vai criando esse enredo, né? Tanto com o Alberg e a patrulha de segurança, né? Essas questão da Hilda com a mãe dela. Dos trolls e os trolls sinos. subindo, chegando cada vez mais perto da cidade, E ninguém os sabe sinos por quê. também, que que incomodam os trolls. E daí vai criando esse clima cada vez mais tenso, né? Pra chegar no filme e as coisas então se resolverem. Isso. E até eu fico meio que brabo com a Hilda, que vira meio que uma rebelde no final da segunda temporada ali, ela fica tá bem brigando com a bravinha. mãe. A mãe tenta colocar ela de castigo. Como eu disse, eu achei que isso ficou meio chato, assim, tipo, mano, para de incomodar a Hilda. Se comporta, Hilda, caramba. Enfim, mas no fim as coisas acabam se resolvendo ali. É muito legal também a interação dela com os amigos ali, a Frida e o David, né? Que são bem peculiares, mas... Logo que ela chega na cidade, ela tá com dificuldade de fazer amigos, né? A mãe dela insiste que ela tente conhecer outras crianças. Só que primeiro ela encontra uns meio que... uns bagunceiros, né? Uns arruaceiros. Sim. Que jogam pedra em passarinho, tocam a campainha e vão embora. E no início ela não entende direito o que eles estão fazendo, né? E depois acaba percebendo que eles não são amigos muito bons. E aí ela acaba conhecendo o David e a Frida, que participam de um grupo como se fosse de escoteiros. Escoteiros Como se fosse, mesmo. não. São de escoteiros. É que eu não lembrava que tinha escoteiros no nome. Os escoteiros Pardal. São os escoteiros ali da cidade e, bom, né? Como escoteiros, eles têm a tendência de ajudar as pessoas e tal, né? Que faz parte da filosofia deles. A Frida é muito dedicada ali sempre. Sim. E já o David é mais... É dedicado também, mas não tão exageradamente. E ele é mais atrapalhado também. E medroso. Medroso. E sempre tem um inseto. Ele sempre tem um inseto no cabelo dele, na roupa dele, de alguma forma. Também no filme nem mostra inseto nele. É verdade. Pois é, né? Faltou o inseto do David. São detalhes, assim, cara, que são detalhes, mas eu acho que tipo, cara, faz parte ali da série. E acaba meio que... Não sei explicar. Mas quebrando um pouco da magia, eu acho, da série. Sabe? Acho que o último inseto que apareceu nele foi o Alberg, quando virou uma barata. Um grilo, uma barata, sei lá. A Frida, sem querer, transformou o Alberg num inseto e o cara nem se deu conta que era um inseto. E foi parar na cabeça do David. Obviamente. Como é que é o nome? Patrulheiros? Não, como é que é o nome dos policiais lá? Patrulha de segurança. Patrulha de segurança. É apresentado isso, acho que na primeira temporada já ali, mas mais marcante na segunda. Não que tem o Alberg, que é o líder deles, e ele é muito chato, não gosta dos seres mágicos, principalmente dos trolls e tal, e quer combater. Na verdade, ele quer ficar famoso. Que ele é descendente do cara que fundou a cidade. E ele quer, tipo assim, deixar o legado dele, deixar a marca dele, assim como o antepassado dele. Só que ele não... Ele faz qualquer coisa pra isso, mesmo que ele tenha que mentir, né? Levar o crédito por coisa que ele não fez... E machucar criaturas inofensivas ou inocentes. E aí, só no final, assim, que ele acaba entendendo um pouco, né, o ponto de vista dos trolls. E mesmo assim, ele ganha crédito por coisas que ele não fez. Mas daí ele até se demite, né? Porque ele conseguiu, na verdade, o que ele queria, né? Mas também o objetivo dele. E, tipo, muito... chega, né? Meio assim, chega. E daí deixa pra Gerda, que já tava fazendo um bom trabalho. Liderar. E daí eles começam a conviver um pouco mais pacificamente, né, com os trolls. Sim. E acho que agora pro filme mesmo, pra gente finalizar... Primeiro deixa eu falar do episódio mais emocional de todos, que é a Corsa Raposa. Que é um episódio focado no Twig, né? E que mostra bem mais as coisas do ponto de vista dele. Que é onde a gente descobre como que a Hilda encontrou o Twig.
e como que ele passou a ser o bichinho dela. E também mostra a origem dele, né? Que até tem momentos que falam que ninguém sabe nada sobre corça-raposa, nem sabia que existia de verdade e tal. Então é um bicho muito misterioso. E a gente percebe que eles são seres realmente bem mágicos e que aparentemente vivem numa outra dimensão, alguma coisa semelhante. E Sim. pelo que mostra ali, eles vêm ali para aquela região de tempos em tempos. Não sei exatamente fazer o quê. E Comer grama, mano. talvez, sei lá. Eles vivem só numa dimensão Criar uns de energia ali, filhotinhos sei até lá. uma certa Sei lá. idade, alguma coisa assim. E aí a gente descobre que numa dessas, né, o Twig, que ainda era um filhotinhozinho, ele acaba se separando do grupo e ficando preso ali, né? E depois, então, mas ele fica bem ali com a Hilda, né? Até que ele começa a ficar muito em casa, né? Muito preso em casa, porque a Hilda tá esquecendo de levar ele pras aventuras e tal. E a mãe da Hilda também não tá conseguindo passear com ele. E aí ele começa a se perceber como se fosse o bando dele chamando ele, assim, de longe. E acaba fugindo. E aí, nessa trajetória que a gente começa a ver os flashbacks do passado. Começa a contar a história dele, né? Tanto... Como que eles encontraram ele. E também as lembranças dele, depois mostra, né? E aí a Hilda eles todos encontram lá o lugar onde estão os adultos também, que são bem grandes. E os outros filhotinhos, né? O bando do Twig. E aí ela liberta o Twig, né, pra ficar com a família dele, mas ele vai lá e ele acaba se dando conta de que ele quer ficar com a Hilda, né? Sim. É um pouco subjetivo, né, esse episódio, assim, mas me passou a ideia, assim, de que os filhotes ali ficam meio que procurando o seu objetivo ali, que tem aquelas bolinhas de luz, sabe? Que cada um tem verdade. E a bolinha de luz do Twig, quando ele encontra ela e vai seguindo ela fica com o formato da Hilda, como se estivesse dizendo, não, o teu lugar é com a Hilda mesmo, né? Tu protege ela e ela te protege. E aí ele resolve voltar e fica com a Hilda. E, nossa, é um episódio muito emocional mesmo. Por causa que... Tanto que mostra a Hilda mais novinha, né? E também o Twig mais novinho, pequenininho. E ele com os pais dele, que ele se separou dos pais sem querer, digamos assim, por ajudar a Hilda, né? E daí depois pôde voltar pra ficar com eles, mas escolheu ficar com a Hilda, e a Hilda chora. E eu choro, a Bia chora, quem assiste chora. Já deu um e daí todo mundo chora. E enfim. Mas tudo tá certo no final. Mas é muito emocionante, tá louco? Pra mim, a série podia ter acabado ali. Podia ter acabado e ter sido bem melhor, eu acho. Mas aí então tem o filme, né? O que tu queria falar do filme? Ali no final, o último episódio da temporada, da segunda, eu não cheguei a ver quantos minutos mas ele é mais comprido que os outros. E acaba... Eu não lembro o que acontece. É que os últimos episódios, eles são meio quase que corridos, assim, né? Na história. Mas eu não lembro como é que a Hilda e a mãe dela foram parar lá na Montanha dos Trolls. É porque a mãe da Hilda mandou ela ficar no quarto e ela queria ir pra casa da Frida. E aí ela foi ir pro espaço, passar pelo espaço nada. E a Joana, né, mãe da Hilda, pegou a mão dela. E aí elas acabaram ficando presas no meio do teletransporte, digamos assim. Isso, e vão parar na Montanha dos Trolls. Vão parar dentro da Montanha dos Trolls. E é bem bem sombrio lá dentro, né? Como se fosse todo um mundo novo, um ecossistema é muito grande. Novo. E tem umas colunas de pedra enormes que parecem meio que eles troncos vivem de árvores. Sim, meio que as montanhas eles são ocas, eles vivem dentro, entendeu? E aí tem aquelas lesminhas lá que comem a pedra. Mas não precisa contar todos os detalhes também. E acaba, elas ficam presas ali, encontram uma troll que tem poderes mágicos ali, enfim. E eu tô resumindo bastante, né? E ela acaba ajudando elas, né? Então, meio que protegendo ali, só que no fim
no finalzinho acaba trocando o filho dela com a Hilda. A filha dela com a filha da Joana, que é a Hilda. Daí entra também aquela mitologia dos trocados, né? Trocadas. Trocada, criança trocada. Não é trocado de dinheiro, tá, gente? Que tem que é falado também nos caçadores de trolls. É como se fosse o trolls. changeling, né? Que Isso. Traduzem pra criança Então trocada. ela acaba virando uma trollinha ali. Uma troll pequenininha. E a trollzinha fica humana. Uma humana carequinha. Bem fofinha. E vai parar na casa da Hilda. E daí o filme é basicamente a Hilda tentando virar humana de novo e a mãe tentando ir atrás dela, e só Os que acaba amigos mostrando tentando. outra trama ali, contando mais a história dos trolls, né? Porque daí a Hilda consegue se comunicar com aquela troll mais maga, sei lá como eu chamo ela. Não tem nome, ela não tem nome, né? Não fala o nome dela. É a troll. E aí... Buguei. Aí ela conhece aquele troll misterioso dentro de uma caverna lá e, né, de novo, ela confia sem saber direito quem ele é. Depois a gente descobre que ele é o vilão da história. Que ele queria provocar o despertamento de uma troll muito gigantesca. Que é a mãe dos trolls. Que é a criadora, digamos assim, a mãe de todos os trolls. Mas no fim, com toda essa confusão, acabou meio que dando bom, digamos assim, porque também a Hilda conseguiu fazer o Alberg entender o que os trolls queriam, que eles só queriam Sim. a mãe, basicamente, tipo. E nisso acaba meio que reinando a paz entre ali os dois mundos, dois mundos, caso, os trolls com os humanos, porque porque o que acontece é que os humanos acabaram construindo a cidade em cima de onde essa troll gigante tinha dormido, sabe? Que daí, tipo, passou muito tempo, se foi soterrada, e daí chegaram os humaninhos lá, construíram a cidade, e ela não quis levantar dali pra não destruir a cidade. Só que... E daí sempre os trolls sentiam um chamado pra ir até ali, por isso que eles ficavam indo pra Talburgo e tal, mas eles não queriam atacar exatamente. Alguns queriam, mas não eram todos. E aí eles eram liderados antigamente, né? Eram Por esse liderados rei troll. por esse troll gigante, que era o... Denominado Rei Troll, né? Autodenominado Rei da Montanha. Rei da Montanha. Que era bem grandão também. É uma coisa interessante que tem na Hilda, essa história de os seres muito grandes dormirem por muito tempo e serem soterrados, né? Sim. Porque já acontece antes com aquela giganta, né? Que acaba criando uma montanha em cima dela. E também essa troll... Que no fim eu fiquei muito curiosa, porque essa troll gigante, ela não aparece realmente, sabe? Sim. Ela aparece só neles contando a história, aparece assim meio simplificado o desenho ali, mas ela não aparece de verdade. E então a gente fica naquela expectativa de ver ela, mas a gente não vê. Eu não fiquei com essa expectativa, mas agora Porque eu um pouco também fico na expectativa, porque mostrou, né, os dois trolls ali que estavam lutando de um contra o outro, mais ou menos, que era o malvado esse, que queria que a mãe acordasse, e o outro que queria impedir, né, pra não destruir a cidade e tal. E eles já eram muito grandes, assim, tipo, maiores do que a muralha, que era bem alta. E a que tava ali embaixo, pelo que a gente entende, ela era muito maior. Então era um monstro colossal, né? Mas eles não eram maiores que o carinha lá da montanha lá. Não, talvez fosse mais ou menos do tamanho daqueles Provavelmente gigantes. ela era mais desse tamanho, Talvez até fosse um tipo de gigante. E meio que... Mas deu a entender também que os trolls esqueceram, né? Que a mãe dele estava ali. Sim. Que a troll lá... Eu vou chamar de mãe troll, tá? Mãe troll é outra mãe. Nossa, agora eu buguei. Eles dizem que o nome dela é Ama. A Ama, quem ama? A grande... A grandona, a maior? A grandona, Tá. Então a outra mãe troll que fez a trocagem lá, ela fala, né, que sempre eles sentem um chamado ali pro lado ali do Trollburgo e não sabe o que é.
E fala que a mãe morreu há muito tempo. Isso, né? então eles... esqueceram. Acho que meio que o único que sabia era aquele rei troll, o denominado, autodenominado E rei troll. o outro, né? O outro, não sei, eu acho que ele não sabia também. Em nenhum momento deu a entender que ele sabia. Eu acho Tipo, que ele... sabia, Não sei, sim. pra mim, eu não entendi isso, Tá, pelo não menos... ficou claro, mas Ele eu... só queria impedir que destruísse a cidade, mas ele achou que o troll lá malvado ia destruir a cidade, entendeu? Talvez. Eu acho que nem ele sabia. Ou, talvez ele só não tinha entendido o plano do irmão, ou talvez ele não soubesse realmente. Mas realmente eles tinham, de alguma forma, esquecido. É meio bizarro também que esse troll aí tem um olho vermelho, mágico, que tava sem o olho. O É meio outro bizarro, tinha- isso eu não entendi muito bem, confesso. Os trolls têm alguns tipos de mágica, isso a gente percebeu. Agora, provavelmente ela varia de troll Eu pra lembrei, troll, né? eu fiz outro paralelo com Caçador de Trolls daí, que o Angoroth tira o olho lá e põe o olho. não É sei o quê. verdade. Mas eu fiquei tipo, mano, que bizarro. Pois será que tem Tipo, isso? aí eu entrou dentro do olho, mano. Ai, que nojento, sei lá. Será que tem essas coisas de olho, sair o Deve. olho na mitologia original? Por que, né? Sei Ficam lá. fazendo essas coisas estranhas. Temos que dar uma Sei. pesquisada. É. Aqui não é uma mitologia, a gente já falou isso outra vez, acho que no Caçador de Trolls, né? Não é uma mitologia tão usual aqui pro ocidente, né? É. Quer dizer, pro ocidente Não, não, aqui no Brasil, Aqui, sei lá. Nas Américas, Não, mas digamos assim. não tem muitos conteúdos sobre isso. Eu acho que é algo mais lá das Europas, né? Lá pro Das lado Europas. da Noruega Da e Europa. tal, se eu não me engano. E lá pro ambiente mais frio. Então, a gente acaba não tendo tanto conhecimento, assim, dessa mitologia, né? Mas é interessante que eu não trazendo mais conteúdo sobre isso, né? É divertido também de ver. Sim. Uhum. Que dá pra criar novas histórias, novas fábulas, né? Sim. Diferente daquilo que já é mais clichê, né? Isso. Atualmente. Mas acho que é isso, é uma série bem divertida, sabe? Tem alguns pontos fracos, como eu destaquei, de não aparecer alguns personagens na finalização, algumas características ali, tipo, insetinhos lá do David não aparecer, sabe? Acabou focou muito, o final ali realmente focou muito só nos trolls e nos humanos, e não mostrou os outros seres ali, entende? Tipo, meio que deu uma finalização, assim, pra história dos trolls só, mas deu, sabe? Não sei, não que os outros seres precisem de uma finalização da história, mas... Eu podia ter passado só sabe aquelas cenas que vai passando e mostra, assim? todo mundo em paz lá, olhando o pôr do sol. Podiam ter feito algo assim nesse sentido. Mas, não sei. Eu vi que dos livros, né, tem um deles, pelo menos, que tá disponível em português. Se chama Hilda e o Troll, acho que é. Então dá pra comprar na Amazon, eu acho. Estante virtual, acho também. E eu não sei se os outros já foram traduzidos. Isso é uma coisa que acontece às vezes, né? Que eu já percebi. De traduzirem um primeiro capítulo ou um primeiro livro de uma série. E, não sei, talvez não ficar muito popular, não venderem tanto. E aí não traduzirem os outros, né? Sim. E esse desenho não é muito popular também, né? Eu, pelo menos, não, mas é que o livro anterior ao desenho, né? Mas é que eu tô querendo dizer que se tornasse algo mais popular o desenho, daí as pessoas queriam comprar mais o livro, entendeu? Um influencia o outro, sabe? Claro. E realmente é um daqueles desenhos assim que vai achar bem pouco material em português, né, a respeito. Que é uma pena porque é um desenho bem legal mesmo, né? E com toda essa mitologia diferente, né, como eu já falei. Mas eu acho que é isso aí, né? Tem mais alguma consideração? Não tem isso. Não tem isso. Não tem isso. Não tem não isso. Existe isso. Mais uma consideração. Tipo, assistam porque tem muitas histórias, sabe? Cada episódio conta a história de um ser mágico diferente, basicamente. Então tem várias tramas, tem várias coisas legais mesmo, sabe? Acho que pra mim as mais chatas, sei lá, foram as que envolviam os fantasmas, sei lá por quê. Eu não gostei muito.
Talvez Mas... que eles não eram tão cativantes. Talvez. E então vale a pena ver, por mais que tu tenha ouvido até aqui o podcast e não tenha assistido antes, tipo, tem várias coisas que a gente não contou. Bastante. Porque, enfim, realmente cada episódio tinha uma trama, entende? Então a gente meio que tentou abranger a trama geral e algumas características só da série, entende? Sim, muita coisa, realmente. Bastante coisa. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, enquanto o Thiago tenta aprender a falar. Exatamente. Hoje tá difícil, sei lá o que deu em mim. Siga-nos no Instagram, @animadospodcast. Também nós estamos disponíveis, os podcasts, nas principais plataformas de podcast, certo? Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, YouTube também, como estamos vendo aqui na live. Perfeito. E também, se você quer ajudar esse projeto, entre no apoia.se/animados e nos apoia aí. Esse microfone aqui, essa coisinha aqui é um microfone novo que a gente conseguiu adquirir agora, mas a gente não tá lucrando com isso, infelizmente. Mas a gente gosta de trazer uma qualidade legal aqui, porque é algo que a gente gosta de fazer também, mas se tu gosta disso e quer nos ajudar a conseguir fazer cada vez mais e melhor, entra no apoia.se/animados, certo? Isso aí. Muito obrigado por quem ouviu, ou assistiu, ou vai ouvir ainda, porque esse episódio está sendo em live primeiro, mas se você está ouvindo só em podcast nas plataformas, sabe que a gente está fazendo live quinzenalmente, né? Isso. Todo domingo, quinzenalmente, domingo de às manhã. 11 horas. E eu tento sempre avisar também um pouco antes, nem que seja uma hora antes ali, para não esquecerem. Mas é isso aí. Cada 15 dias no domingo de manhã. Perto das 11. Perto das 11. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Até Nos mais. ouvimos. Nos vemos ou não. Tchau. Tchau, tchau.